Então, nós vamos começar. O Adelar vai fazer uma oração para a gente iniciar, e logo depois eu vou dar umas poucas explicações para o nosso andamento e a gente segue. Vamos lá, Adelar. Então tá, colegas. Bom dia a todos. Fechemos os nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos profundamente agradecidos pelo dom da vida, pelo privilégio de vivermos o dia de hoje, pelo privilégio de te chamarmos de Pai, de sermos teus filhos, de termos a fé salvadora no Senhor Jesus Cristo. Pai amado, muito obrigado por esse encontro especial que temos de colegas, de irmãos em Cristo, pastores da tua igreja. Muito obrigado porque ontem, Senhor, nós celebramos 116 anos de aniversário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E a nossa súplica, Senhor, nesse dia, é que tu abençoes o colega Tiago Albrecht, que o teu Santo Espírito esteja sobre ele, para que, Senhor Deus, a exemplo dos demais colegas que já conversaram conosco aqui, ele possa ser usado por ti, para que nós possamos refletir sobre a tua igreja, sobre o mundo que vivemos, a nossa sociedade, e sobre as melhores maneiras de te servirmos. Tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor, e nós agradecemos pelo privilégio que temos de te servir. E nas horas difíceis da vida que cada um de nós, como teus ministros, vivemos, lembra-nos daquilo que o profeta Isaías deixou registrado no capítulo 63 do seu livro, que todos os dias, ano após ano, o Senhor nos pega e nos carrega no colo. No nome santo de Jesus, que esse momento seja para a tua honra e glória e para nossa edificação. Amém. 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 Só algumas poucas explicações. Os colegas estão participando da primeira vez, os outros já sabem do nosso esquema aqui. Mas, assim, a ideia é, o palestrante tem o tempo aí de mais ou menos 2 horas, ali pelas 11 horas a gente termina, então uns 5 minutos para as 11 eu vou dar o aviso que a gente vai terminar, até porque passou disso, eu já percebi que os colegas começam a sair e a reunião vai sendo esvaziada. No final, quando o Tiago, se tiver tempo, o Tiago abrir para perguntas, é para a gente fazer perguntas mesmo. Se a gente tiver aqueles testemunhos e colaborações para fazer, a gente deixa para um outro momento. O objetivo hoje é fazer perguntas ao Tiago e se o deputado Marcel puder participar também, a ele também. Vocês podem fazer os comentários aí pelo chat e perguntas pelo chat, se não quiserem interagir diretamente, que eu faço a pergunta quando o Tiago abriu o momento das perguntas. E se quiser você mesmo fazer o comentário ou a pergunta, é só escrever ali o seu nome pedindo que a gente vai fazer na ordem. Uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem hoje fala o nome de vocês. Porque às vezes acontece assim, o Leonídio está falando lá, mas eu estou com 75 pessoas, eu estou vendo aqui na minha frente. Até a gente identificar aqui quem fica complicado às vezes. Se começar a travar muito, é só desligar a câmera que possivelmente o microfone vai funcionar. Alguma dúvida, vocês escrevam aí, eu vou passar direto a palavra para o Tiago. Tá com você, Tiago. Beleza, obrigado, Jarbas, obrigado pelo convite para estar nesse momento. É a minha primeira participação, eu já vi alguma coisa de outras reuniões ali no YouTube, quando o Jarbas envia o link, e é uma satisfação, né? Quero agradecer também a todos vocês que conectaram, afinal de contas, estão dispensando do seu tempo, né, para tá me ouvindo, e isso realmente em tempos como hoje, onde o tempo é tão caro, o tempo é tão precioso, a atenção das pessoas enfim, é difícil de você conseguir, então eu quero agradecer a todos vocês por me ouvirem nessa manhã, mas mais do que me ouvir, realmente é uma construção. A minha ideia, muito mais do que passar um estudo, vamos dizer assim, ser um facilitador de debates, de ideias, até porque, na verdade, esse trabalho com o cristianismo e política, ele é um trabalho muito mais de resgate
do que de novas façanhas, né, de novas propostas, porque o que está no texto bíblico permanece para sempre, né? Então a nossa doutrina ela é imutável, a palavra não muda. Você tem aí os documentos confessionais também que nos norteiam. O que acontece é o contexto, né? A gente fazer uma leitura do nosso contexto, e aí a gente voltar, né? O professor Linden sempre dizia, quando tem dúvida na prática, volte para a gramática, né? Ou seja, da gente voltar para as nossas fontes, para as nossas bases, e aí, então, tentar enxergar, ou tentar aplicar, enfim, o cenário que está acontecendo. Quando o Jarbas conversou, ele falou, de repente, conseguir um leigo que transite na política, né? E hoje na igreja a gente tem alguns leigos eminentes, ou seja, você tem um ministro da cidadania, que é o Onyx Lorenzoni, ele é luterano, enfim, filiado, ainda que agora pelo novo casamento a esposa seja da Sara Nossa Terra, me parece que ele tem frequentado um pouco mais lá do que cá, mas o pastor Roberto Konzendorf Jr., que é o pastor do Onyx, está sempre em contato com ele, né? Você tem, por exemplo, lá no interior do Paraná, não sei se tem alguém aí da região, ali de Capanema, o senhor Egon Grams, um sujeito boníssimo, muito querido, também é ex-prefeito de Capanema, né, e, enfim, ele morou anos em Curitiba, pude conviver com a família, também seria uma pessoa que tem, enfim, o que trazer sobre essa participação leiga. E tem o Marcel Van Hatten, né, que é o neto do Dr. Paulo Flor, o professor Paulo Flor. Ele me passou agora que ele está se deslocando lá para o Congresso, para o gabinete, e vai tentar conectar, viu, Jarbas? Eu não sei, tu sumiu aqui, me apareceu um Jesus crucificado aqui onde tu estava, mas... Não, eu estou por aqui. Era Ielbe que eu concorda. desligo a câmera. Tá. Eu estou aparecendo aí com o nome do Eli Miller. Tá aparecendo. É verdade, com o nome do Eli Miller, com a foto dele, inclusive. É porque é a conta dele, para a gente poder ter até 250 pessoas e poder gravar. Muito bom. Então, o Marcelo ficou de conectar assim que chegasse ao gabinete. Então, não sei como é que está a agenda dele, ele disse que tinha um voo agora pela manhã. Confesso que eu não sei se tem sessão hoje da Câmara, mas a gente pode, assim que ele puder conectar, de repente eu dou uma pausa, ou se eu já tiver terminado também, e a gente passa para ele falar, enfim, para vocês até interagirem com ele, Jarbas, eu não sei o que te parece isso. É do jeito que vocês acharem melhor, Thiago, você que dirige. Tá. Bom, vamos lá então, pessoal. Para quem não me conhece, então, eu sou Thiago José Albrecht, sou casado com a Aline Coller, Game Coller Albrecht, que é a vice-presidente de comunicação da igreja, temos 2 filhos. Eu me formei no Seminário Concórdia em 2009, mas a minha turma original, ela entrou em 2003, e aí na pessoa do Augusto Schlender, eu não sei se tem mais alguém, mas na pessoa do Augusto Schlender, estou cumprimentando toda essa turma aí de colegas, e fomos a primeira turma da reunificação. Era um momento muito difícil para a igreja, havia sido recém o último ano do seminário de São Paulo. Aí chegamos em São Leopoldo, havia um chuveiro para 200 estudantes. Quem lembra daquela época lá, muitos desistiram, e foi um momento difícil do ponto de vista pessoal, do ponto de vista até mesmo sinodal, mas fui pastor no Amapá durante 2 anos, depois aceitei chamado para Curitiba, fiquei outros 3 anos e meio, daí aconteceu uma coisa engraçada, que daí a minha mulher recebeu um chamado, não, ela foi eleita para IELB, então eu pedi demissão pacífica, viemos para cá, daí aqui eu fui pastor de 2 pequenas congregações, e também na Rádio Cristo para Todos, na IELBcom, e depois de 4 anos, eu me licenciei para concorrer a deputado estadual, não fui eleito, mas, enfim, foi um desempenho muito bom. Tem vários colegas que apoiaram, e eu vejo aí o Jonas Glink, na pessoa do Glink aí lá de Juí, eu cumprimento e agradeço todos os colegas que receberam a gente, que, enfim, durante a campanha, dentro da sua questão particular, a gente sabe que como pastor não convém, a gente vai falar disso também,
Então, um abraço para o Jonas, e na pessoa do Jonas eu cumprimento todos os demais aí que ajudaram, que, enfim, propiciaram isso aí. Eu tenho... vocês me ouvem bem, né? Só façam um joinha assim, tá todo mundo ouvindo bem, né? Tá, beleza. Não, é que eu tô com o microfone do notebook. Eu preparei alguns slides, são 53, não tô brincando, são 17 slides. Na verdade, é só para não cansar muito, para vocês poderem ter pelo menos alguma coisa aí para lerem enquanto eu falo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Jarbas, tu fica na feição aí para ver se eu consigo... Tela inteira, deve ser isso aí que eu preciso, né? Compartilhar toda a tela. Se você compartilhar a janela, vai poder escolher a janela do PowerPoint. Se você compartilhar a tela inteira, tudo que tiver na sua tela, mesmo que minimizado, vai ser compartilhado. Perfeito. Cliquei numa janela, estou aqui compartilhar. Vocês me avisam quando aparecer para vocês. Está aparecendo. Apareceu a janela do PowerPoint, o próprio PowerPoint, o programa. Está aparecendo o Cristão e a Política, não? Isso. O slide está aparecendo. Está aparecendo o programa inteiro, assim como você faz para editar. Tá, e agora vamos ver. Isso. Agora apareceu só o slide. Tá. Cristão e Política, né? Então, esse tema ele se tornou bastante ululante, vamos dizer assim, desde a eleição, ou um pouco antes da eleição do nosso presidente, Jair Bolsonaro, porque, como diria o Lula, né, nunca antes na história desse país, na verdade, na democracia recente do Brasil, nós não temos, assim, um candidato que tenha colocado Deus na rampa do Planalto, vamos dizer assim, né? Eu trouxe aí uma gravura, uma figura, um meme, sei lá como é que a gente pode dizer. Não é oficial da campanha, enfim, pouca coisa era oficial, afinal de contas o presidente usou pouco dinheiro, a maioria. Até ontem ele foi inocentado porque não conseguiu comprovar que aqueles outdoors foram, proibido por lei, né, foram postados pela campanha dele. Então, o Bolsonaro traz como jargão de campanha e hoje de governo, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? É isso, né? Esse é o jargão, né? Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Então, de forma indelével, a presença da religião no cenário político, e aí a gente pode, talvez, desde o fim do regime militar, ele apareceu, né? Nós não víamos essa não sei se mistura ou essa presença da religião, pelo menos em 30 anos, né? Por isso, então, que ao Deus subir a rampa, aliás, antes o palanque também subir a rampa do Planalto, joga ou põe em cena, põe em discussão a questão da religião, e aí, claro, o cerne dessa discussão é realmente a separação entre igreja e Estado, do ponto de vista laico, falando, laico no que tange enfim, a não religião, ou seja, a separação, e do ponto de vista teológico, você tem, claro, a doutrina dos dois reinos, né? É inexorável que a gente vá até a doutrina dos dois reinos, por isso eu falei no começo de voltar à gramática, ou seja, a gente precisa voltar a essa doutrina, até porque esse caldeirão político, vocês acompanharam certamente, talvez alguns de vocês tiveram, inclusive, que tratar pastoralmente, esse caldeirão, ele proporcionou, assim, embates infinitos em redes sociais, grupos de WhatsApp, até mesmo nos templos, né? A gente soube de perrengues aí com o pessoal que foi de camisa do fulano, daí o ciclano não gostou, aí o ciclano botou camisa de um candidato e o outro não gostou, e assim por diante. Inclusive, o debate, e aqui saindo da questão intramuros da IELB, mas indo para a sociedade,
tanto seja no seio cristão, como na sociedade em geral, o argumento foi levado ao limite, né? Você passou a ser cristão por quem você vota, ou em quem você vota, ou o partido ao qual você defende. Então, a porteira foi estourada, a manada começou a passar, e aí, claro, quem tem mais projeção nas redes e nas mídias no que tange a teólogos, a teologia, a igrejas, esses vão propor o debate. Isso é inevitável. Quem aparece mais, quem tem mais capilaridade, vai ser mais consultado e vai falar mais, né? Então, a gente sabe que a teologia que está na rua aí hoje, ela é uma teologia, dá para se dizer assim, neocalvinista, né? Porque eles, por exemplo, você tem Silas Malafaia, você tem o Hernandes lá, o bispo, você tem o próprio Edir Macedo, você tem o R.R. Soares, cujo um dos filhos é deputado federal na atual legislatura, e assim sucessivamente. Então, não é à toa que religião e política, igreja e Estado estejam em voga, e a discussão ela parece estar num loop infinito, porque, de fato, o candidato que se tornou favorito e depois eleito presidente, ele traz isso no seu bojo. Para essa manhã, o material de pesquisa que eu tenho compilado, inclusive até junto com o Marcel, já desde a campanha a gente compilou um material, para essa manhã eu só queria trazer assim alguns glances, assim, algumas rápidas passadas sobre a questão da política na Bíblia, depois um pouquinho do tempo de Lutero, e aí na parte final falar um pouco de hoje em dia, falar um pouco da situação, até se o Marcel conseguir entrar nessa hora vai ser interessante. A Torre de Babel, ela parece ser importante, porque até então o povo, pelo que se depreende do texto bíblico, o povo vivia junto e o texto fala que só falavam apenas uma língua. Então, a Torre de Babel, ela é o start para quê? Para espalhar, né, o povo de Deus, ou seja, Deus confunde as línguas no episódio da Torre de Babel, e aí as pessoas são espalhadas sobre a Terra, aparentemente pelos 4 cantos da Terra. Então, isso é digno de nota porque, à medida em que você espalha as nações, enfim, que você envia as pessoas, você vai obrigá-las a se reorganizarem de acordo com aquilo que elas tiverem como common ground, né, como senso comum, como um ponto de partida. Então, é notório, eu trago a Torre de Babel porque ela obriga as pessoas a irem e ela vai obrigar as pessoas a se reorganizarem também politicamente. No que tange ao povo da aliança, ao povo de Israel, o chamado de Abraão, ele, enfim, inicia essa história salvífica do ponto de vista da aliança, né? Você tem Abraão sendo chamado para fora do paganismo, para que ele seja o início do que viria a ser o povo de Israel e depois a nação de Israel. Já em Gênesis 36, se vocês têm o texto bíblico, já em Gênesis 36, Moisés, o autor aí do Pentateuco, ele já relata, deixa eu só abrir rapidinho, se vocês têm o texto bíblico também aí, no contexto já da morte de Isaac, tá? Então, já havia passado aí de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac já estava morrendo, os descendentes ali de Israel, está dizendo Jacó. O nascimento, imediatamente anterior ali ao nascimento de Benjamim, a morte de Raquel. Já em Gênesis 36, Moisés descreve uma série de reis e príncipes de Edom, ainda antes que Israel houvesse ou tivesse reis, no versículo 31, para quem está com o texto bíblico aberto, Gênesis 36, 31. Ou seja, mesmo enquanto o sistema do povo da aliança, do povo de Israel,
era um sistema patriarcal, ou seja, você tem Abraão, Isaac e Jacó, você tem a linha sucessória, vamos dizer assim, patriarcal, familiar, você já tem a organização de nações, isso vai aparecer em Crônicas também, lá está dizendo, e aí ele passa a descrever ali um monte de reis e príncipes e assim por diante. Tá? Inclusive, há uma transição aqui dos patriarcas depois já para José e os seus irmãos. Então, é interessante que a Torre de Babel obriga as pessoas a se subdividirem e também a se organizarem, e aqui já em Gênesis 36, existem aí os reis e príncipes ou chefes de Edom. Depois a gente faz um fast forward, a gente passa para frente aí com o Egito, né? Israel era apenas um povo, ele não tinha autonomia política, né? 400 anos como escravos, no que tange a questão política, jurídica, está sob o jugo egípcio, muito tempo de bonança, até que se levantou lá o faraó que não conhecia José, e depois a coisa muda, mas Israel está como um povo, né? Muito mais do que como uma nação, no que tange a nação em termos contemporâneos. Na saída daí Deus levanta Moisés, na saída do Egito, Moisés, ele é um tipo de Cristo, né? Tipo e antítipo, né? Você tem Moisés representando a Deus, então você não tem ainda, você não tem um rei, você não tem um monarca. Inclusive, Moisés não é chamado nem de profeta, né? Porque a Escritura traz Moisés e os profetas, né? Quando, por exemplo, lá na parábola do rico e Lázaro, enfim, é dito que eles têm, o fulaninho queria voltar, né? Deixa eu voltar para pregar, enfim, avisar os vivos, lá os meus parentes, e daí é dito que eles têm Moisés e os profetas. Então, Moisés não é rei, não é profeta, é de fato um personagem bem sui generis, assim, ele é um tipo de Cristo libertador. A sugestão de Jetro, ela é bem interessante nessa perspectiva, porque Jetro aconselha Moisés a nomear auxiliares. Então você tem, assim, de uma forma bastante rudimentar, Moisés criando instâncias no povo de Israel, né? Você tem ele pegando auxiliares, e daí, quando a questão era mais simples... Bom, vocês conhecem a história, né? Não vou também gastar muita saliva aqui, mas a coisa só subia para Moisés quando, de fato, o troço era medonho, né? Então, Moisés seria, em persona, um STF, vamos jocosamente comparar nesse sentido. Depois você tem... Então, ali você começa a ver Israel se organizando de forma jurídico, não dá para dizer político, mas pelo menos de forma jurídica, né? Você tem instâncias, continua sendo uma teocracia, Moisés continua sendo o tipo de Cristo, ou seja, o líder, mas você já tem alguma organização. Depois da ratificação da aliança, os 10 mandamentos, leis cerimoniais, ali você tem, vamos dizer assim, uma promulgação da Constituição de Israel, né? Você tem você é uma teocracia, então você tem as leis espirituais que permanecem até hoje, os 10 mandamentos, e você tem as leis cerimoniais, você tem todo o outro arcabouço ali de legislações quanto ao culto, quanto ao que fazer se alguém pecasse, o que fazer se um ferisse, olho por olho, dente por dente, aquela coisa toda. Então o povo sai do Egito, Moisés morre, não entra, né? Enfim, ele só espia a terra prometida. Você tem a época dos juízes de Israel. A gente, quando olha para juiz, a gente lembra dos togados de hoje em dia, mas, né, você já deve ter feito essa pesquisa para algum estudo bíblico aí nas vossas congregações. Os juízes, eles eram muito mais líderes políticos e espirituais do que juízes. Claro, eles eram oráculos do Senhor quando tinha que decidir a questão, mas você tem juízes muito mais ativos do ponto de vista militar, do ponto de vista de defesa, até, enfim, da guarda do povo de Israel.
A era dos reis de Israel, o povo pede rei, né? Eles olham para as nações ao lado e, de certa forma, eles invejam. Nós também queremos um rei. Deus avisa, olha, se vocês botarem um monarca, tudo que é de vocês vai ser dele. Não tem problema, nós queremos um rei. Então, você tem Saul, né? Saul é o primeiro soberano, ele é ungido rei de Israel pelo profeta e agora é ex-juiz Samuel. Está lá em 1 Samuel 10. É interessante notar que durou muito pouco tempo a paciência de Deus com um novo regime político. Já no segundo ano de seu reinado, Deus reprova Saul. Está lá em 1 Samuel 13, 14. E Deus, inclusive, chega a dizer que se arrependia da escolha que fizera para o trono de Israel. Veja, no segundo ano é um troço forte. O reino é dividido após a morte de Salomão. É um fato digno de menção dentro da história de Israel. Aqui Israel já é nação, né? Já é uma pátria, já tem o seu rei, enfim, já está constituído. Quando, enfim, entra na Terra Prometida, quando ali na transição dos juízes, acho que nós poderíamos, isso eu não tenho pesquisa o suficiente para afirmar, mas poder-se-ia dizer que com a coroação de um rei, você tem Israel, então, oficialmente como uma pátria. Após a morte de Salomão, você tem o reino dividido. O pessoal do sul fica com Roboão, o filho de Salomão, né? E aí o sul fica conhecido como Judá, e o norte, Israel, fica com Jeroboão, que era um líder militar da época, um líder, enfim, e ele era líder dos então satisfeitos, inclusive, com o jugo de Salomão, e também, então, se torna líder dos dissidentes. Israel tem um reino dividido. Judá fica mais com a linha sucessória de Davi, e Israel, enfim, vocês já devem ter lido lá o livro dos reis, as crônicas, enfim. Israel sempre tem um querendo usurpar o trono do outro, é um troço medonho, assim, né? Qualquer semelhança com os tempos de hoje não é mera coincidência, porque ser humano é ser humano, né? Aí depois o cativeiro, né? Depois do cativeiro, a volta à terra que antes possuíam. Aí você tem Esdras e Neemias. Esdras é a questão do culto, Neemias é o leigo que lidera a questão político-civil, vamos dizer assim. E ali, após esse período de volta, de estabelecimento, ali por uns 400 anos antes de Cristo, você tem o silêncio profético. Nesse período houve várias mudanças no controle da região onde fica Jerusalém. Houve o período persa, helenista, asmoneano, teve o período romano, né, acabou culminando, que é mais familiar para a gente, que é quando Jesus vem. Logo após a volta para Jerusalém, após o cativeiro babilônico, Israel foi governada por sumos sacerdotes, mas sempre sob... Oi, diga. Não sei se você viu, mas o deputado Marcel entrou aí. Beleza. Só para avisar, porque vocês precisam... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, deputado. Oi, Marcel, tudo bem? Estou assistindo quietinho aqui, Tiago. Tá. E estou acompanhando ao mesmo tempo que a sessão começa às 10 horas aqui, mas é a sessão de debates primeiro, a gente vai tocando. Eu vou tentar agilizar essa parte mais teológica. Eu estou de boa aqui. Tá, beleza. Então tá bom. Então você tem os sumos sacerdotes, né, que atuavam no templo. Israel tinha alguma liberdade religiosa, alguma liberdade política, mas com o período helenista a opressão veio sobre os judeus, especialmente após a morte de Alexandre o Grande, que permitiu os povos terem sua própria cultura e religião. Os seleucidas foram responsáveis por grande opressão ao povo. Se não me engano, foram os generais, né, de Alexandre que governaram, eles meio que subdividiram, e daí cada um tinha uma cabeça também.
A revolta dos Macabeus é devida a essa opressão que os Seleucidas, enfim, trouxeram sobre os judeus. Após essa batalha dos Macabeus, o controle volta à mão dos judeus sob a dinastia dos Amoneus, que governaram por 100 anos. Com a chegada dos romanos, em 63 a.C., o controle político passa para Roma, e aí Roma decide que os herodianos iriam reinar sobre Israel. E aí, então, nós temos eles governando por cerca de 100 anos até a queda em 70 depois de Cristo. Então, os herodianos é mais conhecido para a gente porque Jesus, ele nasce nesse contexto de Herodes, do povo romano. E nesse tempo nós já vemos partidos políticos em Israel. Você tem o partido político dos saduceus, que eram a aristocracia, né, tiveram forte influência da helenização, que foi promovida na Palestina pelos generais de Alexandre. Os saduceus eram uma espécie de braço do mundo grego naquela região. Tornaram-se o partido do templo e trabalham pela manutenção do status quo social e político na época. Apesar de serem poucos em número, detinham grande poder e influência política, com controle sobre os sumos sacerdotes, que eram os que atuavam no templo, né? Nesse tempo você já tem, eu vou falar agora, você já tem as sinagogas e tem o templo. Então, os saduceus eram esse partido mais aristocrático, mais achegado ao poder oficial, vamos dizer assim. Eles davam suporte, backup para os sumos sacerdotes, que é quem realizava os cultos, e assim por diante. Israel, sendo uma teocracia, é digno de nota isso. Os fariseus eram o partido da sinagoga. A sinagoga surgiu, então, no tempo do cativeiro. Eles estavam desterrados, não havia templo, então eram os locais onde eles mantinham a sua religião, mantinham a sua vida piedosa em meio ao paganismo, eram como que fossem embaixadas de Israel ou do judaísmo após a diáspora do povo, que se espalhou aí pelos 4 cantos do mundo antigo. Os fariseus tinham um apelo popular e contavam com a simpatia das pessoas. A sua característica era reinterpretar as leis para o contexto em que viviam na Palestina. E aí você tem o Talmud, né? São aquele conjunto de leis lá que hoje quase influenciam mais, e já naquela época influenciavam mais do que o próprio Pentateuco, que Jesus tem um trabalho todo de desconstrução da própria interpretação. E havia os essênios, que era aquele pessoal mais bicho grilo. Não é possível afirmar que João Batista era essênio, mas era um pessoal mais separatista, tinha uma pegada que nem os macabeus. A destruição do templo fez com que os saduceus desaparecessem, os essênios também. Os que ficaram foram os fariseus, que deram origem, então, ao judaísmo atual, vamos dizer assim, do ponto de vista político e também religioso. No Novo Testamento, Israel é uma monarquia sob os romanos. Então, já falei dos partidos políticos quando vem Jesus. O Novo Testamento encerra ainda sob domínio romano, com Jerusalém destruída, né? Apocalipse, a revelação é da década de 90. Interessante notar que os cristãos, eu estou lendo aqui no PowerPoint, caso alguém queira acompanhar. Os cristãos não fundam um partido político, né? César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vou rapidamente passar na época de Lutero, que eu acho que é interessante o contexto e o que Lutero escreve para nos embasar hoje, né? A gente precisa voltar para os escritos confessionais. Lógico que Lutero, a gente só deve apreendê-lo e aprender dele quando o que ele escreve está em concomitância com as Santas Escrituras, né? Assim são os nossos documentos confessionais. O Sacro Império, ali eu botei um senhor, 2 estamentos, tá? Há muitos teólogos que não gostam da palavra reino, porque dá a impressão justamente dessa dicotomia, talvez até de um paradoxo. Prefere-se falar em regimentos ou estamentos, 2 lados de uma mesma moeda. O Sacro Império, vocês lembram, era tudo junto misturado, né? Enfim, o Papa era chefe de Estado, era chefe da Igreja, enfim, a Igreja era ao mesmo tempo espiritual, mas ela também era
era humana. Os altos cargos eclesiásticos eram muito mais para abarcar apaniguados políticos, ou dentro do Sacro Império também, quando havia descontentamento em algumas regiões, algumas cidades, né, as cidades eram muito fortes, o Papa e o alto clero aproveitava para nomear, enfim, para apaziguar. Também era uma fonte de renda, né? Vocês leem ali comigo, se quiserem, ó. Certa feita, quando havia escassez de recursos na Cúria, o Papa nomeou de uma só vez 31 cardeais, obtendo 500.000 de ducados ao tesouro do Estado Pontifício. Poucos desses cardeais tinham notório saber teológico. Papa Leão chegou a nomear uma criança de 9 anos de idade, filho do rei português, como cardeal, concedendo à criança 4 bispados. Então vejam, uma criança de 9 anos, né? Às vezes a gente chega com 70, não consegue nem ler Bereshit Bara Elohim, e uma criança de 9 anos já era um cardeal com 4 bispados. Para você ter uma ideia de como, eu estou continuando a ler aqui, para você ter uma ideia de como acontecia a eleição de um papa naquela época, quando morre o Papa Leão X, que é o papa da Reforma, vamos dizer assim, em 521 havia um favorito, o cardeal Médici. Porém, sob a influência das casas bancárias que investiram pesado em sua candidatura, Alessandro Farnese passou a ser especulado como possível novo sumo pontífice, que só era cardeal devido à influência de Giulia, uma das amantes do Papa Alexandre Borgia. Olha só, né? Uma das amantes do Papa. Além disso, Alessandro fora liberto pelo então Papa Alexandre da cadeia, onde cumpria pena acusado de falsificação de moeda. Farnese era conhecido popularmente como Cardeal das Anáguas. Acabou desistindo dessa eleição, tendo sido eleito 12 anos mais tarde. Então ele volta depois e vira papa. Acabou eleito naquela sucessão de Leão X, Adriano VI, holandês de Utrecht, professor universitário e governador imperial da Espanha. Foi o único papa não italiano até Karol Wojtyła, o polonês, João Paulo II, em meados do século XX. E de João Paulo para cá não teve mais nenhum italiano, né? Foi João Paulo, o Ratzinger e agora o Bergoglio, né? O Bento XVI. Aliás, o Francisco, né? Aqui temos um pouco sobre separação e distinção. A primeira afirmação que precisa ser dita é a de que Martinho Lutero não entendia a vida espiritual e a vida política no sentido de cidadão na polis como separadas, como no atual conceito atual, temos o Estado laico. Ainda que o monge alemão utilize a palavra separação, e de fato Lutero usa a palavra separação em alguns textos, ele o faz no contexto da função, e não do mérito de cada uma das duas esferas ou estamentos ou regimentos, mas jamais no sentido de que elas estão separadas quanto à origem, quanto à sua procedência. Só um minutinho. Rafa, não sei, meu amor, dá uma olhadinha com a mamãe, eu acho que tá... Só um pouquinho, pessoal, acho que tá lá pra dentro. Muito bem, retomando aqui. Para Lutero, ambos os estamentos ou regimentos procedem de Deus e foram instituídos por ele para funções específicas e distintas, porém concomitantes. Como argumento do pastor Nestor Beck, veja-se, portanto, que a lei natural de Lutero possui um sentido completamente diverso do que tem no tomismo, onde designa um conjunto de princípios imutáveis e eternos. Também não se identifica com os direitos inalienáveis do homem, afirmados na democracia moderna. Os deveres e privilégios de cidadão e governo não se derivam também de um conceito abstrato de Estado, ou da noção medieval de pacto. Antes são estabelecidos pela lei natural, ou seja, pela própria vontade de Deus. Então, o Estado, o poder, a autoridade é também criatura divina. Interessante o exemplo que Lutero utiliza para exemplificar essa distinção de regimentos ou âmbitos, os juros. Lutero considera a cobrança de juros anti-evangélica, baseando-se na fala de Cristo em Lucas 6,35, emprestar sem tomar de volta. Porém, o reformador concede que não seria possível utilizar o texto bíblico para acabar com todo o sistema de juros e interferir no sistema financeiro da época. Os juros aviltantes poderiam ser combatidos na visão do ex-monge através da revisão de leis, normas e o senso comum e racional da sociedade. Deixa eu só encostar a porta.
A Aline está numa varanda Yobicon lá, então. Então você vê que Lutero ele é contra, ele prega contra os juros, mas ele entende que não é pela Bíblia que você vai, né, enfim, resolver essa questão. Você vai resolver pela espada, pelo reino da esquerda. Então ele não vê a possibilidade do cristão não estar sujeito à autoridade política ou secular, já que ela procede de Deus, assim como a autoridade espiritual. Ainda que sua pátria seja celeste, o cristão está sujeito ao governo temporal por amor ao próprio Deus, que instituiu essa autoridade, ainda que pontualmente as pessoas no exercício do cargo sejam más ou incompetentes. Um outro exemplo, quando os camponeses, na revolta dos camponeses, eles escrevem uma carta para Lutero, e eles fazem um monte de demandas, né? Lutero, enfim, como líder espiritual, e também Lutero, vocês sabem, ele se manifestava muito, falava muita coisa boa, muita bobagem sobre política, né? E aí os caras escrevem para Lutero: olha, Lutero, nos ajuda aí, porque, né, tu, operador do direito eclesiástico, tu que é pároco, a gente tem isso, para, enfim, levantar contra a burguesia e tal. Inclusive, Lutero, ele foi radicalmente contra a revolta dos camponeses depois, porque se tornou uma revolução. Lutero tinha essa questão do quarto mandamento, quase que até um limite, mesmo que o governante, enfim, faça você sofrer, faça você pagar altos impostos, enfim, ele tem uma dificuldade muito grande em romper, em saber o ponto em que você pode, além do importa obedecer a Deus e aos homens, né, que aí, claro, você pode antes obedecer a Deus que aos homens, mas fora isso, Lutero tinha muita dificuldade de rompimento com a autoridade, porque ele, de fato, ensinou e pregava e cria, e, de fato, vemos pela Escritura, que a autoridade procede de Deus e deve ser respeitada como o próprio Deus, né? João vai escrever, se não me engano, acho que é João ou Pedro, não me lembro agora, mas quando ele está falando lá sobre os deveres, acho que é Pedro, ele fala honrai o rei, né? E naquela época o rei era Nero que botou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos, né? Então Lutero tinha muito essa questão de estar submisso à autoridade. E nessa questão dos camponeses, eles pedem mil coisas, eles falam sobre Bíblia e tal, e pedem reivindicações sobre liberdade, a caça, aves, peixes, madeira, floresta, serviços, impostos sobre consumo, tributos, vendas, taxação de espólio, etc. Tudo isso, diz Lutero, deixo para juristas. Toda essa questão de se pode caçar tributos, vendas, taxação de espólio, diz Lutero, não cabe a mim como pregador opinar e julgar no assunto, cabe-me a mim, isso sim, instruir as consciências no que diz respeito a assuntos concernentes a Deus e a fé cristã. Sobre o direito imperial existem livros suficientes. Isso está lá nas obras selecionadas, se alguém quiser anotar, obras selecionadas de Lutero, volume 6, na página 326. Então, Lutero, não que ele foge da raia, tanto que ele vai falar das coisas de Deus, ele inclusive pregava contra os juros, a usura. Mas o que Lutero tem aqui é uma distinção de funções bem clara para as questões jurídicas e cíveis. Os países têm a sua constituição, códigos, leis. E a igreja, por sua vez, não pode se deixar levar pela cultura, senso comum, interferência dessas leis e interesses políticos. A Bíblia é e deve ser soberana. Então, Lutero só responde às queixas dos camponeses no que tange a questão espiritual, né? E as outras questões políticas, sociais, ele diz, olha, existem as leis, os livros jurídicos do Império Alemão, né? Vamos consultar eles. E aí eu poderia acrescentar, vamos mudá-los, se for o caso, mas é interessante que Lutero poderia ter caído na tentação de, não, então deixa para mim que eu vou interferir nisso, eu vou dizer isso e aquilo. E veja, você tem o exemplo dos juros, né? Mesmo, provavelmente, Lutero concordando com muitas das solicitações dos camponeses. Nessa parte que eu entro mais na questão prática, eu vou passar, então, a palavra para o Marcel. Marcel, falando um pouco mais da parte prática da política. O pessoal comentou também, não sei se o Marcel está me ouvindo, Marcel? Alô? Ouvindo sim, demorei um pouquinho a achar o microfone.
Tá. Então, Marcel, o pessoal quer te ouvir, e aí você pode, não sei se tu tens o material do Wayne Grudem à mão, se tu quiser citar, ou se tu, a partir do que eu falei, do que tu escutaste, e também o pessoal gostaria de te ouvir como é que é a atuação de um cristão luterano praticante, como é que você exerce a sua fé por aí, como é que você vê essa questão da distinção igreja e Estado na prática, enfim, mas claro que tu quiseres falar, a palavra é tua, agora são 9h57, tu pode falar até a hora que tu achar que precisas ir para a sessão, a reunião encerra às 11. Tiago, só cancela a apresentação ali, senão fica aparecendo para todo mundo. Deixa eu interromper o compartilhamento. Depois eu volto ali, tá, Jarvis? Isso aí. Tiago, bem, bom dia a todos, satisfação enorme estar com vocês ao vivo aqui, conversando um pouco sobre política, sobre religião, sobre a situação atual do país. Eu, infelizmente, demorei um pouco para confirmar, como o Tiago sabe, por conta da sessão. As sessões aqui são muito imprevisíveis, e ela começa já agora às 10 horas, tem sessão de debate, então eu vou fazer bem curta a minha apresentação, só falar um pouco mesmo, mais de improviso, Tiago, porque em seguida já começa a nossa reunião de pauta da liderança, já começa agora às 10 horas para tratar dos projetos que entram em pauta às 11. Então, vou entrar... Perfeito, Marcelo. Fica tranquilo. Eu peço desculpas porque não estava prevista a sessão às 11, mas acabou sendo convocada ontem à noite, quando terminou a sessão de quarta... Hoje é quinta, né? A sessão de quarta-feira terminou umas 9 da noite, decidiram marcar hoje às 11, tem uns 10 projetos na pauta, tem muita coisa aí, eu preciso acompanhar. Enfim, eu não sei se todos estão familiares com o livro do Wayne Grudem, eu gosto de usar ele em palestras, Politics According to the Bible. Eu comprei ele quando estive nos Estados Unidos, no Instituto Acton, num evento chamado Acton University, e esse livro é muito bom. Existe em português, Política segundo a Bíblia. A tradução não é tão boa assim, mas obviamente que o essencial está lá, e a versão brasileira também ela não é completa como essa aqui, que tem quase 600 páginas e trata de uma série de assuntos. A versão brasileira deve ter umas 150, 200 páginas, se tanto, mas a parte essencial, como eu disse, está lá. Principalmente as 5 visões equivocadas sobre política e religião, né, ou sobre como os cristãos veem a política. Então, a primeira visão equivocada que o autor traz é de que o governo deveria obrigar as pessoas a seguir uma determinada religião, né, e a gente sabe que isso aí já, felizmente, na maior parte do mundo, sobretudo, claro, nas democracias liberais, existe essa correta distinção, né, entre governo e religião, entre Estado e fé. E o Tiago, na apresentação dele, faz também esse uso desse termo, né, do Lutero, de distinção entre os dois reinos, e não de separação total. Mas, de qualquer maneira, é um erro achar que a gente tem que impor uma determinada religião sobre a população. Mesmo as democracias liberais, há poucas em que há uma religião oficial do Estado, né? Uma delas, inclusive, lá na Escandinávia, a Dinamarca, né? E talvez todos vocês saibam que é um país em que o luteranismo ainda é uma religião oficial, né, do Estado, é a religião da coroa. E eu gosto de citar esse exemplo porque quando eu cheguei na Dinamarca para estudar, eu tinha um formulário para preencher, e nesse formulário tinha uma série de dados pessoais que eu tinha que inserir, porque lá, naquele país, todos têm direito automaticamente ao seguro-saúde, mesmo estrangeiro. Se você se torna residente, automaticamente você tem direito a uma carteira da saúde. E a última pergunta era se eu era luterano.
E aí eu olhei para a pessoa que estava me ajudando a preencher lá, que era a coordenadora do meu curso, ou não era coordenadora, mas uma assistente lá, e eu olhei para ela, olha só, eu sou luterano, mas eu não entendo por que o Estado quer saber qual é a minha religião, e especificamente se é ou não luterano. Aí ela perguntou, você quer pagar mais imposto? Eu disse, eu não. Aí ele disse, então não diz. Eu me senti um pouco assim, como se fosse Pedro, né, negando a Cristo, negando minha religião, mas, dada a distinção entre religião e Estado, e intuitivamente eu não respondi de fato, deixei em branco a resposta. E depois, vocês conhecem meu tio Gisberto, talvez muitos conhecem meu tio X, ele me indicou uma igreja para frequentar lá na cidade de Aarhus, na Dinamarca, que era uma igreja luterana livre, como eles chamam, que é a igreja com quem ele tem contato lá. O meu tio, ele é formado pela nossa igreja no Brasil. E quando eu fui, na primeira oportunidade, eu cheguei para o pastor e disse, olha, pastor, até agora não estou entendendo, pastor dinamarquês, até agora não estou entendendo, não estou muito seguro da minha resposta, devia ter dito sim ou não. Você fez certíssimo, porque esta é a igreja do Estado, e nós somos a igreja livre, e nós seguimos os ensinamentos de Lutero, e fazemos parte enfim, da comunidade luterana, da onde o seu tio também faz parte aqui na Europa, e a gente tem também proximidade com a igreja no Brasil. Eu fiquei um pouco mais aliviado, mas ali deu para entender um pouco melhor o que significa o Estado, né, obrigar você a ter ou não uma determinada religião, ou pelo menos informá-la, porque de fato é por meio dos impostos que é mantida aquela igreja lá na Dinamarca. E, obviamente, depois eu fui estudar um pouco mais, muitos dos ensinamentos, eu, inclusive fui em cultos, porque eu sou um curioso nato, né, da própria igreja luterana dinamarquesa, a igreja oficial, e eu pude facilmente discernir muitas ações e ensinamentos lá que não se coadunam com os que nós temos na nossa igreja no Brasil. Não vou entrar no mérito disso, mas esse é o primeiro ponto. O governo não deveria obrigar ninguém a ter uma determinada religião. O segundo ponto é que o governo, o segundo equívoco, né, que cristãos muitas vezes fazem sobre governo e política, que o governo deveria simplesmente ser completamente afastado de qualquer assunto religioso, né? E isso também não é verdade. O governo existe, inclusive, para garantir a nossa liberdade religiosa. Não serve para oprimir, pelo contrário, para garantir que nós possamos ter liberdade de religião, né? E não liberdade da religião, como, aliás, o autor também coloca muito bem no seu texto. A diferença entre uma coisa e outra, em inglês fica mais claro, né? Freedom of religion, liberdade religiosa, ou de religião, de você optar por ter ou não uma religião, você optar por expor a sua fé livremente ou não, e liberdade da religião, que seria um Estado laicista, né? Um Estado que simplesmente exclui a religião da vida, e que, no limite, acaba sendo um Estado totalitário, né? As experiências internacionais que a gente conhece, em que a religião foi excluída por imposição política, ela acaba, essa experiência, se tornando numa experiência de ditadura, porque o líder, né, troca a veneração por um deus, ou a fé em uma divindade, pela veneração a um homem, né, a um líder. E um livro até que eu comprei faz pouco tempo, comprei nos Estados Unidos, na minha última viagem, fiz para lá em janeiro, do Dick Totter, que é How to be a Dictator, se eu não me engano. E aí ele tem os principais ditadores ali do século XXI, né? Os mais conhecidos também, Mussolini, Stalin, Hitler, Mao, e a gente vê como traços característicos de todos eles, né? Perseguir a religião, acabar com a liberdade de culto e transformar o culto
a personalidade na fé das pessoas. E isso, obviamente, não acontece só em ditaduras. A gente precisa lembrar sempre que isso em democracias liberais também é um risco. Não à toa há muito populismo, em especial aqui na América Latina, né? E quanto menos as pessoas têm informações sobre política, mais propensas elas estão a eleger, escolher líderes que prometam aquilo que não podem cumprir apenas para obter poder político, né? Aí tem uma frase muito boa que eu gosto do Thomas Sowell, que é um economista americano. Ele diz que quando as pessoas pedem o impossível, só o mais mentiroso pode se eleger. Então tem uma questão de cultura política, de limitação do tamanho do Estado, até que ponto a gente acha que o Estado realmente deve atender na área dos serviços públicos, e até que ponto isso é função da iniciativa privada, ou melhor, função da sociedade, né, que é a mesma coisa, mas iniciativa privada ficou meio demonizado o termo, né? Até que ponto nós, como cidadãos, temos condições de resolver os nossos próprios problemas. Se não conseguimos, é a nossa família, se não é a igreja, se não for a igreja ou a comunidade, se não formos parte de uma comunidade religiosa, a comunidade local mais próxima, a associação de bairro, enfim, município, depois só o Estado e, por fim, a União. É o velho princípio da subsidiariedade, né? Então, se nós tivermos uma visão muito clara de qual é a função real do Estado, que é, em primeiro lugar, garantir segurança pública, né, para que os nossos direitos fundamentais, a vida, a propriedade, a liberdade, não sejam atacados, né, e esses direitos, a liberdade, obviamente, entre eles está incluído como um dos mais fundamentais o direito à liberdade religiosa. Se a gente tiver um Estado que nos garanta esse principal da segurança pública e avance no demais apenas no limite do absolutamente necessário, nós temos menores chances de elegermos líderes populistas, mentirosos, que prometem aquilo que não podem cumprir. Então, isso é uma questão muito forte de cultura política local, pessoal, e, obviamente, nós precisamos sempre lembrar as pessoas de que quanto mais o governo cresce, né, por ser composto por pessoas que também têm autointeresse, como todos nós, né, mais ele também se protege e, via de regra, serve-se mais a si próprio do que ao próximo, né? As estruturas burocráticas, a gente vê servindo-se muito mais de si mesmas e para si mesmas do que fazer o serviço público. Só um exemplo recente que eu acabei de twittar, inclusive, o STF ontem acabou de decidir que municípios e estados endividados não podem fazer corte de salários no serviço público. Então, quer dizer, o administrador municipal já gasta mais do que arrecada, já não tem dinheiro para pagar as contas, e mesmo assim ele não pode fazer um planejamento junto com o serviço público de redução de despesa, porque o STF proibiu. Enquanto isso, a sociedade vai empobrecendo, porque se o governo gasta mais do que arrecada, evidentemente, alguém está pagando a conta, se é a sociedade, e ainda mais no período de crise, de pandemia, quando há tantas pessoas desempregadas, nós vemos, no fim, que há muitos que se tornam verdadeiros escravos do Estado, né, porque precisam, mesmo assim, continuar pagando imposto, né, o imposto, ele é obrigatório, ele é imposto, né, e o Estado é proibido de reduzir as suas despesas maiores pela própria Corte Constitucional. É verdade que foi por 7-4, né, mas ainda assim foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, passa por cima do próprio parlamento, que é quem, dentro de uma democracia liberal, deveria decidir sobre o orçamento de uma nação. O terceiro equívoco, vou ter que correr um pouco para o fim, o terceiro equívoco é que todo governo é demoníaco, é mau e demoníaco, né, e aí eu lembro, inclusive, eu sempre tive muito cuidado por ser luterano de berço, né, não misturar política com religião, né? E mesmo assim, obviamente, principalmente durante os períodos mais próximos das eleições, obviamente, a gente buscava, e continuarei buscando, né, se apresentar como uma alternativa cristã para
irmãos na fé. Isso não se faz entregando o santinho dentro da igreja ou algo do tipo, mas, obviamente, se colocando à disposição, inclusive, para que os demais possam, mesmo os que discordem das minhas ideias, possam orar por mim como uma pessoa que, agora, investido de autoridade, né, como deputado federal, mas antes, quando apenas candidato, que futuramente poderia vir a ser investido de autoridade, que as pessoas pudessem orar pelos meus caminhos, né, e dependendo da comunidade, vocês bem sabem, todos líderes de comunidades, né, em algumas comunidades essa apresentação podia ser feita sempre ao final do culto, nunca durante o culto, né, dentro do tempo, sem fazer nenhuma menção a pedido de voto, qualquer coisa do gênero, pelo contrário, só falando um pouco da trajetória e inclusive apresentando outros irmãos cristãos em algumas oportunidades que também eram candidatos luteranos, né, e depois deixando livre a comunidade para fora do templo, conversar a respeito de eventuais ideias, ou se alguém quisesse vir apoiar. Eu lembro bem que numa oportunidade dessa, inclusive dentro de um pequeno evento no seminário, acho que era do grupo de idosos, eu estava com o meu saudoso avô, Paulo Flor, lá, e fazendo a apresentação, e uma pessoa lá pelas tantas, quando estava só me apresentando mesmo, disse assim, que política era coisa do diabo. E isso é uma coisa que a gente ouve muito, ouvia mais, ouve-se cada vez menos, e eu acho que isso é positivo nos meios luteranos, né, de que política é coisa do diabo. Na verdade, política é também de Deus. Deus, inclusive, na Bíblia fala muito das autoridades, né, e de que precisamos orar por elas, e que são todas instituídas por ele, e política é principalmente uma coisa dos homens, e que, como cristãos, nós precisamos incentivar que mais e mais pessoas participem da política justamente para melhorá-la, né? Se a política está ruim, e realmente é muito comum a gente falar sobre a podridão na política. O Lord Acton tem uma frase fantástica, né, que diz que power corrupts, ou seja, o poder corrompe, but absolute power corrupts absolutely, ou seja, o poder absoluto corrompe absolutamente. Nós temos que ter essa noção de que se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe ainda mais. E por isso mesmo, se nós estamos decepcionados com o nível dos nossos políticos ou da política, isso também é consequência da falta de cristãos neste meio. E por isso mesmo, seria importante que nós tivéssemos uma forma de, sem misturar os dois reinos, e sem jamais descuidar do principal para a igreja, que é o cuidado espiritual, nós lembrarmos que é preciso termos boas pessoas no governo, porque política não é coisa do diabo. Se torna coisa do diabo justamente quando os cristãos descuidam do setor público, né? Por outro lado, eu também sou muito consciente de que aqui eu faço aquilo que está ao meu alcance, sem nenhuma perspectiva ou ambição de fazer do Brasil paraíso na Terra. Pelo contrário, nós todos sabemos que isso não existe. Nossa perspectiva como cristãos é de alcançarmos a vida eterna, é essa que a gente busca, e isso precisa estar muito claro. A gente está no mundo dos homens, a gente está no mundo de pecado, a gente está no mundo em que nós precisamos dar nosso melhor testemunho e assim fazer com que aqueles que nos rodeiam entendam que as nossas posturas como cristãos refletem o que é agradável aos olhos de Deus. O quarto equívoco de quem é cristão sobre governo é que se deveria fazer apenas evangelismo e não política, né? E esses dois últimos equívocos, são 5 no total, eles se confundem um pouco com os anteriores, até porque fazem um pouco, eu diria que até um pouco um resumo deles pela forma como o autor coloca, mas é interessante. O quarto é que deveríamos fazer apenas evangelismo, né? Evangelização e não política. A gente deveria se importar só com a vida eterna, só com a parte espiritual e deixar a política de lado. Então, é um pouco aquilo que eu já disse agora há pouco sobre não
não se meter em política, porque política é coisa suja, coisa do diabo. Nós deveríamos fazer apenas evangelização, apenas missão, e deixar a política para aqueles que se interessam. O problema é que, se a gente não se interessa por política, as pessoas que se interessam por ela, pelos motivos errados, acabam tomando conta. E o quinto equívoco é: faça apenas política, não faça evangelismo, né? E aí tem uma corrente muito forte, ou foi já muito forte, até é engraçado, porque eu passei as páginas rápido, estou com o livro aqui do lado, né? Então, eu tenho uma apresentação sobre isso, lamento não ter preparado atualizado ela para hoje, mas tem o capítulo inteiro, tem perto de 30 páginas, essa última página, esse último equívoco tem só nem 2 páginas, 1 página e meia, que é: faça apenas política, não evangelismo, né? Mas aí eu lembro bem que nós conhecemos no Brasil e na América Latina a teologia da libertação, que foi um pouco isso, já foi muito forte, hoje está menos em voga, né? Principalmente dentro dos católicos, mas houve, e há também alguns evangélicos que seguem ela, que é aquela teologia, né, de essencialmente cuidar de revolução social, cuidar de guerra de classes. É uma teologia marxista, né, que são coisas que, no fundo, não se combinam. O marxismo, o próprio Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Então, a pessoa, obviamente, tem pessoas que confundem as duas coisas, chegam ao cúmulo, alguns, de dizer, né, que Jesus foi um socialista, o primeiro socialista, ou algo do gênero, que considera uma verdadeira blasfêmia. Jesus não foi político, não tinha nenhuma pretensão nesse sentido, ainda que a figura histórica e de liderança dele fora o contexto religioso, indiscutível para qualquer pessoa, né? Mas o marxismo e a religião cristã não podem se confundir, né? Isso, para quem lê Marx e lê a Bíblia, fica muito claro, né? Marx fala de guerra, fala de divisão de classes, Jesus fala de amor, Marx fala de odiar seu inimigo, Jesus fala de amar seu inimigo, Marx fala que a religião é o ópio do povo, né? Jesus, a Bíblia, enfim, para não usar o nome de Jesus, a Bíblia fala a Bíblia é a religião escrita, né? A importância da gente ter a fé. Então, essa corrente da teologia da libertação e de outras que usam, né, de trechos bíblicos para justificar posicionamentos puramente políticos, também é um equívoco no cristianismo. Marcel. É isso. Você ia fazer uma pergunta, Thiago? Eu ia repercutir, eu sei que o teu tempo é breve, por isso também não quero te segurar muito, eu ia repercutir algumas falas dos pastores aqui no chat, que eu acho que tem coisa bacana para você falar também, pode ser? Pode. O pastor Alex Schmeckel, que é aqui de perto de Porto Alegre, da região de... Putz, agora é TAPS, pastor? Bom, o professor escreve ali. Ele é do DIPA aqui, do Distrito de Porto Alegre. A questão da situação da Dinamarca também não é a mesma da Noruega, Islândia, Suécia, a igreja luterana é a igreja do Estado. O pastor Leandro Hibner está em São Paulo, escreveu: o STF virou criador de leis. O pastor Igor Schreiber, de Uruguaiana, o tesoureiro daqui é pré-candidato a vereador. O pastor Ailton Miller, hoje no Paraná, escreveu: quando morei em Juí, o professor Dr. Paulo Flor me telefonou e apresentou o teu nome. Meu avô chegou a fazer um roteiro comigo, nós fomos lá para a região de Santa Maria, fomos para um monte de municípios para me apresentar, né? Foi muito bacana. O pastor Ismar, acredito que contrapondo a questão de apoiar, e se um segundo membro se candidatar para outro partido, como fica o apoio? Vamos adiante. O pastor diz assim, o Pintz, né, aqui de Porto Alegre, sobre essa questão de mais de um concorrer na mesma congregação. Eu pergunto porque há muitas histórias sobre isso, em especial municípios com grande concentração de luteranos, como Novo Cabrais, Candelária, Canguçu.
O pastor Martinho Creves pergunta, essa eu posso responder depois, e se os colegas quiserem ajudar. Cidadania é uma das ordens da criação. O pastor Ismar comentou ainda sobre o apoiar no sentido de que Deus abençoe, apoio público é complicado. Aqui vem uma pergunta bem direta ao deputado. Pastor Alex Schmeckel, esse que eu comentei que é aqui do DIPA. Entrei no meio da reunião. Talvez você, Marcel, já falou sobre isso, mas pergunto, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão tendo a redução de salários, outras perdendo empregos e por aí vai. E ouve-se que os deputados, senadores, não estão movendo nenhuma palha para diminuir seus salários para auxiliar o povo brasileiro que está tendo redução salarial. Abriram mão do fundo partidário, do auxílio paletó e de outros auxílios mais, Marcelo? Pastor Alex, né? Nós aqui propusemos redução de salários escalonados, né? Então, quem recebia até o teto do INSS não teria nenhum tipo de desconto. Quem trabalha na segurança e na saúde também não. Mas a partir do teto do INSS, cada extrato de salário, né, de 6 a 10 mil era 10%, de 10 a 20 mil em cima dessa diferença, 20%, e assim por diante, durante o período da pandemia, e inclusive eliminando todos os penduricalhos, né? Nós fizemos essa proposta, infelizmente, até agora está engavetada, né, aqui. E o que nós conseguimos aprovar, pelo menos, foi a impossibilidade de qualquer tipo de aumento até o final do ano que vem. E sinceramente, falta muita empatia para muita gente, principalmente quem mais ganha, né, no setor público brasileiro, com a crise e com a dor de quem perdeu o emprego, de quem perdeu a sua fonte de renda nesse momento. O nosso Partido Novo, ele abriu mão do fundo eleitoral, mas já teria aberto de qualquer forma, porque nós nunca utilizamos dinheiro público, nós somos contra isso, e outro partido já abriu mão também, o PRTB. A gente espera que mais partidos sigam esse exemplo, né, e também abram mão desses recursos públicos que são bilionários agora para realização de campanhas eleitorais. Agora, nós ficamos completamente, vocês veem como o sistema funciona, eu vou com essa ter que concluir, tá, Tiago? Me perdoa, porque a Karine está acompanhando a reunião, mas é reunião de pauta sobre os projetos de hoje à tarde, eu preciso estar por dentro dos temas, senão... Tá. Só para encerrar, então, um abraço da Diretoria Nacional ao Marcel, Diretoria Nacional da IELB, está nos devendo uma visita aqui no Centro Administrativo, no Montserrat, diz o pastor Joel Miller, vice-presidente de ensino. Eu sei disso, como é que é? Devo, não nego, pago quando puder. A pandemia está nos prejudicando, até estou bastante tempo aqui em Brasília agora, estou voltando menos para o Rio Grande do Sul, mas assim que for possível, com certeza vai ser um privilégio, uma alegria fazer uma visita aí. Mas ainda sobre esse tema do fundo partidário, eu ia falar alguma coisa que era relacionada a isso. O que era, gente? Eu ia concluir, eu esqueci agora, Tiago. Desculpa, talvez eu tenha te interrompido. Se tu lembrar, tu me manda no WhatsApp, eu cito aqui, não tem problema. Daqui a um pouco esse pensamento vem. Não, mas peraí, vamos ver o que é. Me faz outra pergunta enquanto isso, vamos ver se eu me lembro. Tá. Quanto recebe um juiz do STF, diz o pastor André Plummer? O pastor Adalmir de Novo Hamburgo, deveria haver alguma coisa nesse sentido no seminário, sobre política. O pessoal está perguntando a diferença entre política e política partidária. Aí o pastor Lucas Prado está compartilhando um post do doutorando lá em St. Louis, diegofurst.wordpress, está ali quem quiser acessar. Lembrou, deputado? Eu não lembro. Mas, de qualquer maneira, assim, então, antes de sair, eu dizer assim, nós estamos batendo muito na tecla aqui das reformas de novo na Câmara, né? Porque o país, infelizmente, com todas essas leis que nós temos atrasadas, né? Agora a gente está vendo, por exemplo, toda a demagogia que sempre foi feita, que as leis trabalhistas são maravilhosas, garantem benefício para o trabalhador, mas, no fundo, o mais importante, elas não garantem, que é o emprego, né? Tanto é que a gente teve que flexibilizar tudo para poder ter redução de salário com redução de jornada, e agora vamos ter que fazer novas leis para permitir a recontratação de funcionários com mais agilidade. A mesma coisa no sistema tributário, né, que é todo um emaranhado de leis super complexo e que vai ter que ser revisto, porque o Brasil, segundo estudos muito sérios aí de organismos internacionais, está entre os 10% dos países do mundo que vai sair mais tarde dessa crise. Pensem bem, de cada 10 países do mundo, 9 vão sair da crise antes do Brasil. 9. Se a gente
não fizer uma reforma séria nas nossas leis trabalhistas, nas nossas leis tributárias e no enxugamento da máquina pública, porque vai ser muito difícil. A gente está com como é que chama aquelas bolas de ball and chain em inglês, né? Aquelas correntes, aquelas bolas de ferro, né, pendurado no nosso pé. O empreendedor é criativo, ele corre no Brasil, todos vocês sabem, o tanto de gente que tem nas nossas congregações, que tem seus pequenos negócios, que luta para fazer o seu ganha-pão, mas ele tem tanto problema de ordem tributária, tanto problema de ordem trabalhista para enfrentar, que ele está amarrado ao chão, ele corre, parece estar numa esteira daquelas de academia, não sai do lugar, né? Então, nós vamos precisar fazer reformas sérias, profundas, e esse tema vai voltar à tona, e nós estamos pressionando muito para que ele seja pautado novamente aqui na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, Tiago, pastores, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, desculpa a pressa. Para mim é uma satisfação, é um privilégio mesmo poder estar aqui na Câmara dos Deputados, em Brasília, sabendo que também muitos de vocês, né, apoiaram, tantos outros, todos certamente sempre oraram e esperam, como eu também, um país melhor, né? E assim, eu vi também alguns comentários, eu espero que nas suas comunidades mais pessoas se sintam vocacionados, saibam que são vocacionados e tenham a coragem de entrar na política, porque também não é fácil. Tem muita gente vocacionada que é líder na comunidade, que quer entrar na política, porque ela é muito mal vista, porque tem que escolher um dos partidos que está aí, porque as pessoas vão começar a reclamar delas, xingar e etc. Olha, é um desafio enorme, e por isso eu saúdo também o Tiago, que tomou esse passo aí, que não foi fácil para ele. Sem dúvida não, porque eu acompanhei o tanto que ele teve que, enfim, teve que pessoalmente refletir, orar muito até tomar a decisão de participar da política, e hoje está me ajudando e vai ser candidato também em Porto Alegre. Então, não é fácil, e eu espero que, por outro lado, mais pessoas sintam-se motivadas e encorajadas a participar da política, porque é só assim que a gente consegue, né, no setor público, realmente mudar as coisas, exercendo poder nas esferas em que nós estamos, e se não começar pelos municípios, nas câmaras de vereadores, em vão a gente pode esperar mudança aqui em Brasília. Tudo começa na base, né? E se a gente for olhar para as nossas câmaras de vereadores, sinceramente, é uma decepção generalizada. Isso, Tiago. Valeu, deputado, obrigado, bom trabalho aí, e faço minhas palavras do pastor Reynolds, e acho que é a palavra de todos. Forte abraço, Marcel, e que o bondoso Deus continue te abençoando sempre no desafio de ser cristão e estar na política, Marcel. Obrigado. Deus abençoe a todos e uma excelente manhã aí. Abraço. Amém, abraço. Então, obrigado ao pastor, já podia ser ordenado, ao deputado Marcel, então, que vai ficar o quanto puder, depois vai sair, enfim. Aqui tem uma sugestão da gente tocar o barco e depois abrir para questões. Eu vou precisar de mais 5 minutinhos só para trazer mais 2 telas sobre Lutero. Aí na parte prática eu vou partir, tem um monte de pergunta bacana aqui, que eu vou fugir de todas, não estou brincando, que a gente pode conversar sobre elas, e aí a gente encerra, já são 10h30. Então só me deem mais 5 minutinhos aqui para eu apresentar umas 2 telas sobre a parte mais conceitual, e daí a gente vai depois para a parte prática. Então, eu estou projetando de novo aqui, gente, quem quiser acompanhar rapidinho. Já está aparecendo aí, Jabá? Me digam aí se está aparecendo. Façam com um sinalzinho assim, tá aparecendo? Tá, beleza. Política é coisa de cristão? Para o reformador Martinho Lutero, o cristão não só pode, como deve engajar-se na vida pública, participar do dia a dia da cidade, tomar decisões, servir em cargos públicos. O teólogo alemão argumenta que a autoridade é servidora de Deus, não devendo ser reservada apenas para o uso dos pagãos ou não cristãos, mas de todos os seres humanos. Para Lutero, por ser a autoridade servidora de Deus, instituída por ele, é possível servir ao próprio Deus por meio dela, cabendo assim aos cristãos, mais do que quaisquer outros, exercer a autoridade e a espada. Lutero vê que o cristão é melhor do que qualquer outro para exercer a espada, porque tem a fé, tem a vocação cristã por trás. O reformador alemão chega a comparar o serviço da vida pública, ou seja, a autoridade secular, com o casamento.
ou outra profissão qualquer, no sentido de que, assim como estas, aquela é serviço que agrada a Deus, já que também é benefício às pessoas. O ser humano pode servir a Deus no matrimônio, na lavoura ou numa profissão para a vantagem do outro, e deveria servir quando o seu próximo precisa. Assim também pode servir a Deus na autoridade. Tá. Aqui eu tenho algumas questões bem rapidinhas, que daí vai acabar entrando na parte prática, tá? Cenário político atual, os 5 erros o Marcel já falou, eu só vou retomá-los. O governo deve impor a religião, isso é um erro. O Estado laico é uma bênção, essa é uma afirmação minha, né? O governo deve excluir a religião, um outro erro, de acordo com Grudem. Todos os governos são perversos. A igreja deve se dedicar-se ao evangelismo e não à política. A igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo. Política aqui é política com P maiúsculo, não política partidária, depois a gente vai falar disso. O perigo de volta à antiga aliança, aqui eu trago o Bispo Macedo num ritual mais veterotestamentário, vamos dizer assim, né? De ungido do Senhor, mas enfim, receber, não há erro em receber uma bênção dentro de uma igreja, quer dizer, o perigo está em você ressuscitar elementos da antiga aliança, como ungido do Senhor, de uma teocracia, porque qual que é o perigo? Não vai dar tempo de expor isso aqui, se algum outro colega até quiser pegar isso e trazer numa próxima reunião, numa outra reunião. O perigo é quando você invoca ou evoca elementos da antiga aliança, ou seja, ungido do Senhor, profeta de Israel, parari, parará, você acaba passando por cima da nova aliança, e você acaba anulando Cristo, que é o Israel perfeito, né? Tudo que aconteceu no Antigo Testamento era tipo para o antítipo, que é Cristo, né? Por exemplo, no deserto, Israel pecou e desobedeceu, Cristo foi fiel. Então, quando você passa por cima da nova aliança no sangue de Cristo, ou seja, Cristo é o Israel perfeito, por isso que Mateus faz questão de citar tanto o Antigo Testamento, você acaba anulando a própria nova aliança, você acaba tirando Jesus de cena. E um problema de você tratar, por exemplo, o presidente da República como ungido do Senhor, por exemplo, você tem ali o presidente num templo hindu ou Buda lá fazendo um ritual pagão, né? Do ponto de vista de presidente, não tem problema, você está lá, enfim, está sendo... Agora, se você invoca a antiga aliança, o que Deus ia pensar, por exemplo, de Davi, ou de fato outros deuses, outros reis se corromperam em cultos pagãos, e lembra o que Deus fez com esses reis de Israel? Então eu trago esses 2 quadros só para entender. Ali embaixo também, né, o presidente gosta muito de citar João 8,32, a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, o que João está escrevendo, enfim, que Cristo está falando sobre a verdade que é Ele, que Ele é o verbo, Ele é a verdade, e não você aplicar um texto bíblico para você querer embasar o seu governo. O seu governo tem que estar embasado na Constituição Federal, essa tem que ser a verdade, né? Enfim, então, essa é uma crítica que eu faço a esse momento, e talvez ao nosso presidente, de que você começa a aplicar textos bíblicos a partir de um contexto de velha aliança, ou seja, de que Israel era uma teocracia, o Brasil, ele diz ali, o Estado laico, o presidente é cristão, sem problemas, mas a pátria continua sendo laica, e ela é regida pela Constituição e não pela Bíblia. Então, essa é uma crítica que eu faço a essa mistura de, às vezes, você invocar a antiga aliança, e aí também entra um neocalvinismo que diz, uma cosmovisão cristã que diz que você precisa remir, que você precisa remir a cultura e não o ser humano, então isso também é complicado, aí você tem uma misturança muito grande, aí você vai até cair num farisaísmo, você vai até cair num moralismo, né? E aí você acaba tendo o perigo, inclusive, de sufocar o evangelho, quando você tenta, ao invés de converter a pessoa, você tenta converter a cultura. E aí você começa a usar textos bíblicos para embasar uma opinião que é política ou cultural. Política é sim coisa de cristão, cuidado de misturar a igreja e política partidária, o Estado laico é uma bênção, não somos cristãos por votarmos em quem votamos, mas pela graça mediante a fé. Agora eu vou, então, passar, já está o tempo rugindo, como diz o outro, eu vou passar a esses comentários aqui que vocês fizeram. Jarbas, posso tocar a ficha aqui? Tu quer falar alguma coisa? Tá por aí ainda? Fica à vontade, Thiago. Tá.
Deixa eu voltar aqui, o pastor Pintos, ele me ajudou ali na questão, que foi Pedro mesmo, né, Pintos? Tu botaste aqui, inclusive, a referência bíblica, 1 de Pedro 2,17, sobre honrar o rei, né, que era Nero. Você tem, por exemplo, Filemon, Paulo pedindo que Filemon aceite de novo o Onésimo, né? E Paulo não fala em agora ele não é mais escravo. Escravo era uma, vamos dizer assim, uma lei trabalhista da época, né? Então, essas coisas fazem pensar. Sobre a questão de Moisés, Pintos, claro que Moisés era um profeta, e tu bem trazes Deuteronômio, mas eu apenas quis dizer que Moisés, ele é bastante diferente dos outros profetas pelas funções que exerce. Não que eu não quis dizer que ele era profeta, talvez eu me expressei mal, acho que tu, aqui no teu comentário, tu me ajudas a que eu possa me expressar bem. Moisés, de fato, era um profeta, mas ele reúne muita coisa em si, inclusive, vários ofícios que o próprio Cristo depois, enfim, vai fazer, né? Obrigado, Pintz. Vamos ver, tem umas perguntas aqui mais para baixo. Pergunto por que há muitas... sobre a questão de apoiar a vereadores, de fato, apoiar como pastor, vocês têm que ter... Essa é a minha opinião, tá, gente? Vocês têm que ter muito cuidado, porque às vezes você tem maragatos e tem chimangos. Eu, durante a campanha, escutei pastores dizendo que não se envolviam, que metade da diretoria era maragato e a outra metade era chimango, ou seja, um era flamenguista e o outro era vascaíno, e aí ele teve que se cuidar. Vamos aqui, ó, as perguntas. A pandemia está revelando de maneira bem forte, temos colegas bem engajados para política partidária. Qual a diferença de fazer política e fazer política partidária? A diferença é total, tá? A política, ela é uma obra divina. Então, inclusive, sobre o que o Martinho Krebs ali pergunta sobre a questão da cidadania, eu acho que a lei natural, que Paulo fala que está no coração, ela traz exatamente esse ser político quanto a polis, quanto a res pública, quanto a coisa pública. A política com P maiúsculo é o que o deputado Marcel citou sobre o Wayne Grudem, que ele diz que a igreja não deve só fazer política ser do evangelismo e não só fazer evangelismo ser da política. A política é o trato da coisa pública, ela é uma vocação, ela é inerente ao cristão também. Agora, a política partidária, ela é uma consequência, né? Enfim, é a escolha racional de pessoas que querem se reunir em cima de uma filosofia, em cima de alguma forma. Infelizmente, no Brasil, hoje, você não consegue se candidatar de forma avulsa. Então, a diferença, ela é... Inclusive, tem logo abaixo, o pastor Lucas Prando botou ali, eu já li esse artigo, não li com a atenção que eu deveria, mas eu quero voltar... Dentro da minha pesquisa, ler o que o doutorando ali, o pastor Alan Diego Furse escreve, a política com P maiúscula, Lutero fez ela o tempo todo, até bobagem falou, né, com relação aos judeus lá. Mas essa política, a igreja tem que incentivar, a igreja teria que criar uma escolinha de política, do cuidado da polis, né? Se a gente não... O Marcel citou a frase, né, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta, e quem gosta geralmente não é pessoa boa. Agora, claro, política partidária, a igreja não deve fazer, inclusive o nosso regimento fala, até acho que foi uma pergunta do reverendo Augusto Schlenner, mais para baixo, ele pergunta, né, Schlenner, aqui embaixo, sobre a questão, tem uma pergunta também do Pintz. Deixa eu já ler a pergunta do Schlenner aqui, ó. De um lado temos o posicionamento oficial da IELB de que como pastores não deveríamos nos posicionar politicamente, esquerda ou direita. Obviamente não estou falando do púlpito, mas as mídias sociais estão aí, cheias de opiniões políticas, partidárias ou não. Do outro, existe a pressão de membros que, de certa forma, interpretam as pessoas como isentões diante de tantas polêmicas que envolvem o nosso cenário político atual. Qual a sua opinião para equilibrar essa equação? O nosso regimento, inclusive, ele contém um erro de português. Aí, se algum dos reverendos é casado com uma professora de português, de letras, eu desafio aí a que vocês desafiem elas. Lá no nosso regimento, não lembro o artigo de cabeça, se alguém souber, escreve. Lá diz assim, enquanto pastor. Essa forma no português correto, ela está errada, não existe enquanto pastor. Até porque enquanto pastor é o quê? É pregando no púlpito, dando estudo bíblico, é no churrasco com o membro, é na rádio, é no chimarrão com a mulher, enquanto pastor. Essa forma sintática seria, talvez, ela está equivocada. Seria como pastor, na condição de pastor. Então, inclusive, se alguém tem interesse por essa área,
daria até para, eu sei que o Carnop transita bastante com questão jurídica, se o Carnop, de repente, quisesse estudar isso e para a próxima convenção, que vai se falar sobre ministério, talvez trazer isso de uma forma mais clara e com um português bem redigido ali. Bom, Schlender, sobre a questão do equilíbrio, eu, Thiago, tá? Não estou falando em nome da igreja, não estou falando em nome de ninguém, estou falando em nome de mim mesmo, né? Eu acho que o pastor e a congregação ela deve se abster de fazer política partidária, porque o rebanho ele é multifacetado, você tem diversas correntes, diversas formas. Agora, a gente vê do ponto de vista, quando a política interfere nos nossos valores, quando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus for ultrapassado, transpassado, eu acho que nós devemos até nos basear no exemplo de Dietrich Bonhoeffer, né, que pregou fortemente contra o nazismo, né? Então, assim, se há uma perseguição, se há uma pressão, se os assuntos em voga são assuntos que vão desembocar na nossa atuação como cristãos, como pessoas que cuidam da república, da polis, eu acho que o pastor deve se manifestar, né? Eu acho que a igreja deve se manifestar, eu acho que a igreja precisa participar do processo. Veja, política com P maiúsculo, a política como criação de Deus, a espada como um estamento que tem o mesmo rei que é o Senhor Jesus. Aí você me pergunta, mas eu posso falar em quem eu voto, eu posso falar em quem eu não voto? Bem, a igreja, através da sua diretoria nacional, nas últimas eleições, escolheu que não dever-se-ia falar. Então, como nós somos filiados a um sínodo, né, nós devemos estar sob esse cajado sinodal, eu acho que nós devemos seguir. Agora, como eu sugeri para o Carnop, eu acho que essa discussão, e aí vai ao encontro do que diz o pastor Adalmir, ali de Novo Hamburgo, eu acho que nós poderíamos discutir isso como igreja, né? Eu não acho certo a igreja como igreja apoiar um candidato, eu acho isso errado. Eu acho que é perfeitamente possível você dar a palavra, orar por um candidato, por vários candidatos. Eu sei que a diretoria nacional tem a tradição de divulgar os nomes de quem vai concorrer no Mensageiro, acho que sem falar de partido, né? Mas eu acredito que é possível um equilíbrio em que você, como profeta, como atalaia, como pastor, você pregue, você fale, você poste sobre assuntos políticos como obra divina, como criação de Deus, mas abstendo-se de dizer o que eu acho equivocado, que quem é cristão vota em Bolsonaro. Ou como uma moça me atacou bastante nas últimas eleições, dizendo como é que eu podia ser cristão por pedir voto para o Bolsonaro no segundo turno, um cara que é fã da ditadura, um cara que não sei o quê, como é que você como um ex-pastor, enfim, ela julgou a minha fé porque no segundo turno eu pedi votos para o Bolsonaro. Então, eu acho que esse não é um bom equilíbrio. Eu acho que a Bíblia ela não diz qual é o melhor caminho, qual é o regime que nós devemos adotar. Eu falei há pouco sobre Onésimo, Paulo não fala para que Onésimo deixe de ser escravo, necessariamente, mas que Filemon o receba como irmão em Cristo. Você tem Pedro dizendo honrai o rei, que era Nero, né? Você tem Paulo falando aos romanos ali no capítulo 13, sobre ser submisso, você tem Lutero falando sobre sobre essa autoridade. Então, eu acredito que a função da igreja não é dizer vote nesse, vote naquele, isso é mateologia, isso é um neocalvinismo que está entrando na nossa igreja, é uma teologia estranha à Escritura e também aos nossos documentos confessionais, de que nós precisamos remir a cultura. Então, o partido que vai dizer culturalmente o que eu aceito, esse partido, então, deve receber a chancela ou a corroboração da igreja. Agora, eu também acho que, e aí por isso que eu acho que nós deveríamos voltar a discutir isso, esse ponto do Código de Ética, ao qual, inclusive, eu voluntariamente me enquadrei,
Eu me licenciei do ministério, fiquei desempregado, não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão, uma escolha pessoal, mas eu me submeti a ele para não macular o santo ministério, né, para não... Eu sempre botei na minha vida, eu não quero me servir do ministério, mas eu quero servir ao ministério quando apto a isso. Então, por isso, eu me licenciei para estar na política partidária, até para ter liberdade, para falar como político e não como pastor. Agora, eu acho que a igreja deve sim, Schlender, talvez tu mesmo, se tu tens essa dificuldade, tu pode ser alguém que encabece, daqui um pouco troca uma figurinha com o Carnop, se o Carnop se interessa, ou mais alguém que se interesse sobre política, de realmente, o que o pastor como pessoa pode falar, né? Mas nas redes sociais da igreja, nas próprias redes sociais, eu tomaria muito cuidado, porque vocês conhecem o vosso rebanho, tem gente que é madura, e vai entender que, por exemplo, o Igor disse que vai apoiar. Diga, James. Não, é só sobre isso que você está falando, até onde o pastor pode ir. Eu acho que tem um exemplo muito claro do próprio Lutero, numa das obras selecionadas, quando ele escreve ao rei. Ele começa com todo cuidado, com toda... reverência. Reverência. Ele falou assim, olha, quem sou eu para querer ensinar o senhor a governar? Quem sou eu para isso? Não ando pelos seus corredores, mas eu acho que o senhor devia fazer assim. Então, Lutero se mete em política, mesmo que não seja para eleger alguém, ele se mete em política para tentar coordenar para que seja feito um bom governo. É só esse o comentário. Beleza. Então, acho que é isso, Schlender. O pastor, ele precisa falar de política com P maiúsculo, daqui um pouco fazer um ciclo de estudos na congregação sobre a política como criação de Deus, sobre os nossos valores espirituais, a defesa da vida, a defesa da liberdade de culto, incentivando que as pessoas participem da vida pública, tá, Schlender? Eu acho que esse seria um caminho. Mas eu também acho que não é tolher o pastor. É difícil, não há uma resposta pronta. Nessa questão específica da IELB, como a IELB se posicionou, eu acho que nós devemos nos submeter, porque somos filiados a ela. Aqui o Pintz escreve sobre uma pergunta, Marcelo, na sua visão ampla da política aliada com sua fé. Você acha que o cristão pode ser democrata? Conheço o problema do marxismo. Mas você vê na social-democracia valores marxistas tão impregnados ao ponto de negar a fé? Bom, aqui seria um pouco mais de doutrina política, né, Pintz? Eu acho possível, inclusive eu tenho pessoas que eu amo, um amigo não se formou pastor, mas é um amigo que eu amo de coração, que ele é petista e é cristão praticante. Eu tenho ex-paroquianos em Curitiba que, enfim, e ele é cristão, quer dizer, lógico que é cristão, porque é uma doutrina, veja, a política, pelo que eu dependo de Lutero, ela é muito mais um gesto racional, ou seja, o voto ele é muito mais racional do que espiritual. Você vai votar num cristão mal preparado ou você vai votar num ateu preparado, do ponto de vista político, para te governar? Eu votaria num ateu, porque a liberdade de expressão e de culto ele não vai se meter. Nós temos salvaguardas quanto a isso. Claro que como cristão é um ponto de partida em comum, mas eu acho que sim, Pintz, eu acho que o cristão ele pode ser social-democrata, ele pode ser liberal, pode ser petista, porque aí você vai dizer, mas como é que vai ser petista, ser abortista, parari, parará? Olha, eu sou liberal, conservador liberal, Partido Novo. No Partido Novo, o Partido Novo, de ofício, pelo estatuto, quem quer se filiar no Novo tem que ser a favor da união civil homoafetiva. Quer dizer, é o troço que vai contra a nossa fé nesse sentido. Eu, Thiago, sou contra o casamento gay, enfim, celebrado pela igreja, etc, é a minha fé. Agora, do ponto de vista civil, o problema é pessoal de quem vai se unir, entendeu? Então, eu acho que é plenamente possível que as pessoas, elas sejam pluripartidárias. Agora, o que é o perigo, Pintz e colegas, na minha opinião, é quando você troca a sua primogenitura por um prato de lentilha, quer dizer, você vai trocar a sua fé por doutrinas políticas. Você vai ser a favor do aborto. Não há a menor possibilidade de um cristão ser a favor do aborto. O que algumas pessoas falam, eu sou contra o aborto, mas se a pessoa quer fazer, o problema é dela, entendeu? Mas eu sou contra, eu já vi alguns petistas cristãos falando sobre isso. Acho que esse é o problema, né? Seja de direita, seja de esquerda, seja liberal, seja estatista, você vender a sua primogenitura, o seu primeiro amor, ou seja, a sua fé em Cristo, pela sopa ideológica, né?
Esse é um problema quando eu me agarro muito à direita, ou muito à esquerda, ou me agarro ao liberalismo, ou me agarro ao estatismo. Nós, como cristãos, acredito que não deveríamos correr esse risco, tá? Não sei se eu respondi, Pintos, mas objetivamente, eu, Thiago, não sou daqueles que digo, se você é petista, você não é cristão. Às vezes, jocosamente, a gente manda um meme do Lula sem dedo e tal, ou do Bolsonaro lá impactado. Eu sei que o Pincel adora aquela figurinha, não sei se ele... Não é, Pincel? Não sei se você se identifica ou o quê, mas não sei se o Raça está aí ainda. Abraço para Marcel, Esperança, Guilherme, o mundo já coloca 1 milhão de... Oi, Thiago. Oi? Só assim... Diga, Pintos. Desculpa interferir agora, mas assim, só concordo com a tua colocação final plenamente. Só assim, de novo, tu citaste a questão de um partido, né, do PT, por exemplo. Eu estava assim, abrangendo mais para a social-democracia, né, assim, quando tu pensa em algum tipo de elemento racional, aí eu acho que eu estou usando a tua palavra, que talvez seja administrativamente melhor num momento e administrativamente pior num outro momento. Né? Então, eu gostei extremamente da tua palavra, assim, uma análise racional do que é melhor administrativamente nesse momento. Sim. E aí eu acho ruim esse isolacionismo num partido, né? Por exemplo, em todos os erros, a social-democracia não é o PT, né? Inclusive, assim, em algumas bandeiras que eles levantam, da maneira como não representa. E aí eu acho ruim, assim, a gente acaba interpretando direita e esquerda apenas segundo alguns conceitos rasos que a gente tem, ou algumas situações, assim, que a gente tem no nosso país. Mas só para sublinhar a questão, assim, né, da associação ao PT no final, só isso. Não, na verdade, for the sake of the argument, né? Na verdade, eu levei o pêndulo para o outro lado, Pins. A social-democracia hoje ela é representada pelo PSDB, MDB. Talvez, então, eu, de fato, eu tô com o olho no relógio aqui e com o olho no speech, né? Não, de fato, o PT não é social-democrata. O PT, ele é de esquerda trabalhista, esquerda, enfim, tem vários tons de PT. Não, de fato, a social-democracia hoje seria um centro, né? Centro-esquerda, centro-direita, depende muito do perfil do candidato. Tu tens razão, tu não perguntaste sobre... É que eu levei o argumento mais para o outro lado para justamente mostrar que, na minha opinião, Thiago, mesmo do outro lado, que dirá social-democracia, mas mesmo do outro lado, eu enxergo como possível ser cristão e votar no PT. É isso que eu quis dizer, mas eu acho que o teu ponto é importante para não parecer... Até tem um meme, né, Ismar? E o PT, né? Quando a gente tem um problema aqui, a gente evoca isso aí. Nessas, talvez você vá ler ainda, mas do perigo de rotular as outras pessoas. Na última eleição, eu cheguei num momento aqui no culto, meu pai sempre é candidato a vereador. E aí eu cheguei no culto, no final do culto, quando já encerrado o culto, na hora dos avisos, porque eu acho que isso não é coisa pro culto, mas para depois dele ou antes dele. E eu falei assim, gente, eu vou falar isso uma vez só para que não fique na dúvida. Meu pai é candidato, eu vou votar nele. Então não precisa ficar perguntando se eu vou fazer campanha para esse ou para aquele. Eu vou votar no meu pai e pronto, não falo mais disso aqui na congregação. Então, talvez nessa situação eu precisei me posicionar, mas é porque era da família. Sim. Lembrando que nós temos leis federais que vedam campanha política em templos, né? Então, se alguém faz campanha dentro de igreja, é crime, é crime eleitoral. Acho que o Igor pontua bem aqui nos comentários, o pastor deve levar em conta seu rebanho, pois polarizar um lado em suas manifestações públicas traz prejuízo ao reino de Deus, inclusive quando usam os meios sociais para atacar os líderes políticos quando eu não o apoio. Uma coisa que eu aprendi na política, misturando agora política e teologia na minha andança, só discutam com quem é maduro, seja na fé ou seja nas faculdades mentais. Não compre briga com quem é xiita, seja bolsonarista, seja petista. Não exponha a sua visão para quem não vai ter a maturidade de entender, sabe? Abstenha-se. Às vezes eu tô para apertar o sendo aqui de enviar, mas eu penso, cara, tia, não vale a pena, a pessoa não vai entender. Eu mesmo não discuto mais, porque ela não vai mudar, eu não vou mudar, então acho que para não se agredir, para não acabar até às vezes a gente trocando a nossa primogenitura, a nossa fé,
por política. Então, tem pessoas que não vale a pena, não exponham em quem vocês votam, o que vocês, para pessoas que não têm maturidade. Não vale a pena, né? A gente é treinado no seminário para convencer as pessoas, de certa forma, né, retoricamente, não vale a pena. O Jarbas falou do Miguel Torneira, um abraço para o Miguel Torneira, né, que está lá nos Estados Unidos, pela saco pra caralho, não, tô brincando, é gente boa. O Genivaldo Wagner, Thiago, tu botou com H maiúsculo, não é com H, é sem o H ali, né, é só Thiago sem H. Você citou, você dá risada, né, escreve meu nome errado e dá risada. Você citou no início da sua fala que pela primeira vez Deus subiu a rampa do Palácio do Planalto. Qual você, como cristão, pastor, tendo contato mais perto com os outros políticos, acha que foi a mudança, a diferença que esse fato trouxe para a atual administração em comparação com administrações anteriores? Cara, é uma pergunta que daria uma outra live. Eu só te diria que, em tese, a gente parte do pressuposto que a ética cristã, a vocação cristã poderia passar a fazer parte na execução da máquina pública. Mas, enfim, depende, por exemplo, você vai pegar, por exemplo, lá o primeiro-ministro da Educação, um filósofo que ninguém conhecia lá, o colombiano aquele. Aquilo ali, nem se você botar sei lá, o Papa rezando sobre o cara, vai, porque o cara é incompetente. Entende? Então, eu acho que é muito mais sobre a pessoa ser competente e dentro da competência tem a honestidade do que a pessoa ser cristã ou não, na administração pública. Não sei se eu vi muita diferença. Claro, o presidente fala contra o aborto, contra as drogas, etc, etc. Mas eu, sinceramente, assim, eu acho que a palavra, ela às vezes é muito mais vilipendiada, citando a verdade vos libertará, do que necessariamente você, cumpre-se a Constituição diz que o aborto é proibido, ponto, entende? Agora, claro, é legal, assim, que quando o Bolsonaro foi eleito, a primeira coisa lá, o Magno Malta fez uma oração, então, é bonito isso pra gente que é cristão, é legal, né, o feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ainda que é um versículo preso a um contexto teocrático, é bacana a gente crer nisso hoje também, né, Genivaldo? Mas, assim, diferença, eu vejo muito mais de diferença de gestão. Porra, olha o que o Tarcísio está fazendo. Eu não sei se o Tarcísio é cristão, o ministro da Infraestrutura. O Paulo Guedes, eu gosto do Paulo Guedes, não sei se o Paulo Guedes é cristão. A ministra Damares, ela até é pastora, está fazendo um bom trabalho, na minha opinião. Um pouco polêmica, é verdade, mas está fazendo um bom trabalho. Enfim, acho que tu entende o que eu quero dizer. A Caixa Econômica, lucro sobre lucro, o Banco do Brasil, parece que pararam de roubar. Então, muito mais do que ser ou não cristão, ou Deus subir ou não o Planalto, repito, nós vivemos o Estado laico, é maravilhoso, nós temos uma pessoa temente a Deus, vocês viram o Marcel, como a gente se regozija numa pessoa que tem os mesmos valores que a gente e está lá, enfim, dentro da política, é gostoso isso, mas eu prefiro muito mais pessoas competentes, tá, para ser bem sincero, claro, se for cristão, melhor. E nesse ponto o governo Bolsonaro vinha muito bem nas pautas que eu defendo, pelo menos, liberdade econômica, reforma trabalhista, reforma tributária, reforma da Previdência, infraestrutura, privatizações. Eu acho que estava sendo um governo muito bom. Mas não porque ele diz sobre João 6, João 8:30 e poucos ali, né? Me esqueci agora. Acho que eu consegui mais ou menos dar uma ideia. Não vai dar para falar sobre tudo. Até já são 11 horas, viu, Jarbas? Acho que o pessoal que quiser sair, vai sair, enfim, pode até depois cortar isso da gravação, mas eu só queria realmente ler o que o pessoal está escrevendo ali, ó. Também tem a questão de discutir pessoas versus discutir ideias, é verdade. Quando você faz o ad hominem, né, Hibner, foi o Hibner que escreveu isso, o ad hominem nunca é bom para o debate público, porque a gente acaba até pecando contra algum dos mandamentos, quando a gente ataca com a língua, né? É difícil, cara, é difícil não fazer ad hominem, mas é importante esse esforço. Ronaldo Haas, quando um grupo político, revoltas populares do século XVI, tinham também uma agenda política, estabeleciam um regime de terror. Lutero os criticou. Eu falei sobre isso dos camponeses ali, viu, Ronaldo? Lutero depois ele vai chapar a vara. Fogo nos camponeses, ele vai dizer, né? O que a gente não vai concordar.
Concorde, me ajudem a achar se tem mais uma. Não jogue pérolas aos porcos. Uma pergunta aos colegas: será que não deveríamos ter uma cadeira específica de política no seminário? Diego Neumann, eu não acho, eu tenho certeza, viu, Diego? Eu acho que nós deveríamos ter, sim, especialmente quando se fala sobre a teologia de Lutero. Mas, de novo, isso é uma discussão que talvez cabe até em convenção nacional ou nos conselhos pastorais que é para ter agora online, né? Eu acho que isso aí, quando vai se falar de ministério, poderia se pegar isso aí. Na política, muitas vezes vale o ditado, Schweigen ist Gold, ou silêncio é ouro? Eu não sei. Não falo alemão, se alguém puder traduzir concórdia, poa. Deve ser o Horst, o meu pastor e fazedor de cerveja. Cerveja do Horst é boa, quem puder comprar, compra. Gabriel Zonta, Neumann, eu diria que uma cadeira sobre teologia pública seria mais interessante porque entra política, mas também toda a esfera pública. É verdade, reverendo Gabriel. Acho que é legal. Me parece que seria um grande desafio, Diego, o seminário ensinar sobre a política. O problema é quem vai ser o professor. Se o presidente falasse menos, teríamos um bom governo. Concordo. Leandro, sim, controlar a língua e os filhos. Do Bolsonaro, é verdade. Desculpa pelo erro na digitação do seu nome, sei. Tá bom, Genival. Depois a gente toma. O coraçãozinho. Diego, opa, Gabriel, também pensei nisso. Jarbas, eu tenho só os livros. Tirem um print, quem tiver interesse agora. Eu só vou passar aqui para vocês 2 livros que eu acho bem legais para vocês lerem sobre política. O Plummer até já mandou um, acho que custa 28, né, Plummer, na Amazon. Os 2 estão na Amazon. Dê uma olhadinha nesses 2 livros aqui, ó. Deixa eu só esperar ver se está compartilhando. Só me deem um joinha quando aparecer na tela de vocês aí, ó. Me deem um joinha. Apareceu. Quem tiver interesse, dá um print. O da esquerda é o do Wayne Grudem. O Marcel mostrou em inglês, é um calhamaço. Para o português, eles traduziram só o que concerne ou o que tange ao nosso sistema político, porque tem muita coisa que o Wayne Grudem escreve que acontece só nos States. Você sabe que eles são uma federação diferente da nossa, cada estado tem autonomia. E o da direita é de um filósofo católico, o Razzo, Francisco Razzo. Eu até tenho, para quem está me vendo na câmera, eu tenho ele aqui na minha mão. Eu não li todo, mas estou lendo. É uma leitura densa, ela é pesada, ela não é uma leitura fácil. Ele cita filósofos, mas é bem legal, tá? Para nós que queremos servir a Deus nos 2 estamentos, como espiritual e civil, espada e amor, mas ele justamente traz ele faz uma descrição bastante bacana para a gente fugir da imaginação totalitária, ou seja, que o Estado vai resolver os nossos problemas, que o Estado vai ajudar os pobres, enfim, que é uma das doutrinas de Lenin, desses caras Marx, o próprio Gramsci também, já no meados do século passado, e que hoje se reflete muito na política, esperar tudo do Estado, tudo pelo Estado, tudo para o Estado, né? Então, vocês aí, acho que tiraram o print disso. Nobre Jarbas, eu estou à disposição, eu reservei amanhã para isso, se mais alguém quiser por voz comentar, quiserem bater mais um papo, mais uns 20 minutos, fiquem à vontade. Jarbas, estou devolvendo para você a palavra aí. Então tá joia. A gente vai ficar dentro do nosso combinado. Eu agradeço até pelo seu esforço de conseguir trazer o deputado mais votado do Rio Grande do Sul para falar com a gente, né? A gente vê as capacidades, eu acompanho a história do deputado Marcel faz bastante tempo mesmo. Um cara com 34 anos já é uma liderança nacional. Não é à toa, ele é muito bem preparado. Quem lê a biografia dele lá, vê que ele estudou e se preparou para estar assim. E a ideia desse momento era a gente ver que a gente precisa de boas lideranças políticas, sim. Eu sei que o pastor Agenor, que está aí ainda, está com o nome da esposa, mas ele está aí, é alguém que sempre insiste que as pessoas devam se manifestar, devam participar, e ele insiste que a membresia participe assim da política, e isso é importante. Se a gente quer que as coisas mudem, a gente precisa ajudar a mudar. Se a gente acha que tem que ter políticos melhores, a gente precisa enviar esses candidatos melhores. Então a gente vai ficar dentro desse nosso horário aqui. Eu vou dar uma analisada no vídeo depois, para ver se... Oi.
Só desculpa te interromper, e prometo que essa é a minha última fala. Tu falaste sobre socializar aí os manuscritos. Eu e o Marcel temos a intenção de lançar um livro sobre esse assunto, então isso que a gente falou hoje é o core do livro, claro, com algumas coisas ampliadas. Então eu vou pedir perdão para os colegas, eu vou fazer que nem o Carnop, eu não vou dar o peixe, eu vou dizer para comprar o livro. Brincadeira, Carnop, é uma flauta bem humorada. E aí, quando o livro sair, vocês vão ter acesso a isso. E reitero, quem quiser conversar em particular, quem quiser discordar, quem quiser, ó, Thiago, lê esse material, eu acho que você foi por um caminho que talvez possa ter um outro ponto, me manda, gente, eu acho que essa é a construção, como eu falei, a Bíblia está aí, é imutável, mas a aplicação prática, os desdobramentos, doutrina política é sempre flutuante, então fiquem à vontade para, no particular, no Zap ou no e-mail, vocês socializarem materiais. Eu vi que o Gabriel mandou o link lá do Alan Fierce, tá bom, gente? Obrigado, e que o Espírito de Deus siga sempre motivando e capacitando vocês para a obra de espalhar a palavra aí, tá bom? Obrigado. Tá joia. A gente que agradece, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Vou parar a gravação e encerrar da minha parte aqui a reunião, tá bom? Fica com Deus.